E aqui, Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui no programa. Prazer é meu, sempre. Na verdade, parabéns aí, que eu que sou economista e tenho muitos amigos contadores, pessoal da técnica de contabilidade, esse espaço está se consagrando como um espaço em que as pessoas assistem, ouvem, se nutrem do conhecimento que tu traz aqui com a tua equipe, né? E elas acabam tendo um aperfeiçoamento profissional. Por exemplo, assim, ó, tu vais falar hoje sobre demonstração financeira, como é que ela é estruturada em circulante e não circulante. E esses assuntos fazem parte da chamada teoria da contabilidade, que é importante não só para os atuais profissionais, mas para aqueles que estão começando nesse caminho. É isso mesmo, isso é muito importante, esse questionamento, essa pergunta, porque o contador é o profissional que orienta o gestor em assuntos que diz respeito à contabilidade, em assunto que diz respeito ao patrimônio monetário das pessoas jurídicas. E muitos pensam que o contador orienta somente em aspecto tributário, em aspectos sociais, em aspecto trabalhista, enfim, previdenciário. Não, o contador orienta o gestor em todos os assuntos que envolvem o patrimônio monetário das pessoas jurídicas, Silvia. E um dos itens importantes na pessoa jurídica é a questão financeira. Ah, sem dúvida. Tá? Por que isso? Porque as empresas hoje, quando sentem problemas financeiros, quando não conseguem pagar as contas, a primeira ideia que tem, a primeira ação que ela age é ir lá no banco buscar dinheiro, pedir dinheiro emprestado. E outra situação também que ocorre com frequência é quando ela quer ter dinheiro, ela pensa em querer vender mais. Então, estou com um problema financeiro, vou vender mais. Estou com um problema financeiro, vou pedir dinheiro emprestado. E isso não é a solução, porque muitas empresas quebram porque aumentou o seu faturamento. Por que isso? Porque a demonstração financeira, como o próprio nome diz, é onde nós alencamos todos os valores que eu tenho para receber e para pagar. Ou seja, de um lado nós temos ativos, que são as coisas que eu posso transformar em dinheiro, e de um outro lado eu tenho as minhas obrigações. Ora, se eu tenho os valores que eu vou transformar em dinheiro e do outro lado os valores que eu vou pagar, essa engrenagem ela tem que estar muito bem orquestrada, tem que estar muito bem afinada. Se ela não está afinada, consequência, eu vou ter problemas na liquidação dos meus compromissos. Se eu tenho para receber 100 e para pagar 80, se eu não consigo pagar os 80, é porque alguma coisa está errada. Se eu tenho para receber 100 e devo 100, essa estrutura tem que estar muito bem organizada para que eu consiga pagar nos tempos correspondentes. E o legislador, quando normatizou a estrutura financeira, ele disse, olha, vamos estruturar para que o contador possa analisar esses valores e daí sugerir mudanças para que o gestor não tenha problemas financeiros. Entende? Então, veja só. Então, o que foi que fez o legislador? Ele assim, todos os ativos e os passivos, nós vamos ter que dividi-los em circulantes, tanto no ativo, como circulantes no passivo. O que vem a ser circulante? Tudo aquilo que vai ficar na pessoa jurídica até o exercício seguinte. Quando eu vejo os meus ativos circulantes, eu estou dizendo, esses ativos vão ser realizados até o final do exercício seguinte. E os passivos, todas as obrigações que vão ser pagas até o final do exercício seguinte. Então, verifica que, como o ativo são débitos, são coisas que eu tenho e que têm liquidez, o Estado disse, olha, o circulante eu quero que vocês, então, dividam em 3 classes. A primeira classe é o ativo disponível. Caixa, por exemplo. O caixa e tudo o que equivale a caixa. São valores que o gestor usa sem precisar da vontade de terceiros. Ou seja, é aonde ele, com a sua própria vontade, usa aqueles recursos. Ele não precisa que alguém pague, ele não precisa receber de ninguém. E a ação é própria dele. Depois ele diz o seguinte, olha, um outro grupo que faz parte do circulante são os direitos realizáveis.
O que vem a ser os direitos realizáveis? São todos os ativos que têm por objetivo ser transformado em dinheiro. Porque é através dos valores que têm por objetivo transformar em dinheiro que eu vou pagar as minhas obrigações. Então verifica, os ativos, se eu compro um automóvel para vender, é um direito realizável. Se eu tenho um valor a receber, um título a receber, é um valor realizável. Porque direitos realizáveis são todos os ativos que têm por objetivo transformar em despesa. Só porque nós temos ativos que não têm por objetivo ser vendido. Eu posso vender, mas não quer dizer que eu adquiri para vender. Vejam só, nós aqui compramos equipamentos para as máquinas, para a máquina para fazer a filmagem. Eu não quero vender esses equipamentos à máquina. Então, esses equipamentos, se tiver um prazo inferior a 12 meses, mas eu não quero vender, eu tenho que classificar em despesas do exercício seguinte. Por que isso? Porque eu, ao fazer uma análise financeira, tenho que saber que essa quantidade de ativo eu não vou transformar em dinheiro, eu vou transformar em despesa. Muito bem. Vejam que, então, circulante, tudo que vai permanecer na pessoa jurídica até o exercício seguinte. E aí tu faz a análise, tu verifica o tempo. Quanto tempo eu levo para receber os meus clientes? X dias. Quanto tempo eu levo para pagar meus fornecedores? Y dia. Tu faz esta análise, tá? Para verificar como é que está a tua saúde financeira. É por isso, é demonstração financeira. Evidentemente que, fora isso, os ativos também são classificados em não circulantes. Ou seja, o que são esses não circulantes? Débitos que têm liquidez, mas que eu só vou... O objetivo de transformar em dinheiro é depois do exercício seguinte. Então, eu sei, dentro desta classificação, nós temos o realizável a longo prazo. Todos os ativos que vão se realizar após o exercício seguinte. Aí depois nós temos investimentos. O que é um investimento? Isso é importante conversar com os senhores. É que hoje o meio de comunicação, as pessoas classificam o investimento como se fosse aplicação de recursos. Estou comprando um carro, estou fazendo investimento. Estou comprando um imóvel, estou fazendo investimento. Mas não é isso. Investimentos são aplicações de recursos com a finalidade especulativa. De rendimento, né? Rendimento, mas que eu adquiro... Com esse objetivo. Com esse objetivo. Veja só, eu vou comprar um terreno. Aí pergunta para o gestor... Para quem tu quer? Por que tu estás comprando esse terreno que não faz parte da tua atividade? Ele assim, eu tenho visão, eu estou comprando porque daqui a X anos eu vou ganhar muito dinheiro pela compra deste imóvel. Então isso é um investimento, porque é uma aplicação de recurso especulativa. Ok? Então a própria lei determina investimento, ações e participações em outras empresas, né, e demais ativos dos quais a pessoa jurídica não quer se desfazer e não está em uso. Então, tudo que eu adquiro, para que tu quer? Para nada. Estou investindo, eu estou especulando. Enquanto que o imobilizado são todos os bens corpóreos que têm por objetivo usar. Tem por objetivo desenvolver a atividade. Como, por exemplo, esta máquina que está nos filmando é um imobilizado, porque o objetivo dela é para manutenção da atividade. E por que está no não circulante? A vida útil é superior a 12 meses. Porque se fosse inferior a 12 meses, estaria onde? Em despesa do exercício seguinte. Porque se ela desaparecesse daqui a menos de 12 meses, eu tinha que lançar isso para despesa. Tá certo. Entende? Então, e a mesma coisa no passivo. Obrigações que eu tenho que pagar depois do exercício. Que legal, uma bela aula, né, Chico? Então, é isso. Então, o que eu quero trazer aqui é que o contador, como profissional que orienta o gestor, ele não orienta somente em questões tributárias. Ele orienta também em questões financeiras.
ele orienta também em questões econômicas. Se o teu produto não está sendo, se você não está tendo uma rentabilidade suficiente e ou o preço de venda não é compatível com aquilo que tu precisa, verifica com o contador. Por que isso está acontecendo? A mesma coisa agora aconteceu com a nossa Freeway, que eu classifico aquilo não só como uma falta de gestão, não é uma incompetência de gestão, é uma irresponsabilidade. É vergonhoso. É vergonhoso, porque o Estado precisa gerar emprego. E a empresa que estava administrando a Freeway estava criando mais de 400 empregos. Será que as pessoas não pensaram que fechar, que dissolver essa empresa estaria desempregando pessoas? Esse é o Estado que nós temos aqui no Brasil. É por isso que nós temos que reformar esse Estado. Salésio. Temos que reformar e temos que escutar mais os contadores para orientar esses gestores, porque os gestores precisam de orientação e tem que ser humilde. Se não sabe, tem que buscar quem sabe para que faça um bom trabalho. Aí que tem o problema. Botam políticos apadrinhados para gerir coisas que eles não sabem nem gerir a vida deles. Salésio, obrigado pela tua presença aqui, nesse nosso espaço valorizado que é o Conversando sobre Contabilidade. Nós é que agradecemos.